Vamos começar, né, entendendo o que é a mordida aberta, né? Bom, assim, né, em primeiro lugar, né, prazer estar aqui de volta, né? E a mordida aberta é sempre que nós não temos o toque dos dentes superiores com os dentes inferiores, tá? Ela pode acontecer, uma mordida aberta anterior, quando os dentes da frente não se tocam, então a gente dá aquela ideia da boca do peixinho, né? A criança que fecha e os dentes não se tocam, ou posterior, que é um pouco mais complicada, né? Não é tão comum, né? Acontece mais quando nós temos problemas congênitos, de má formação óssea ou dentária. E como é que é feito o tratamento ortodôntico no caso da mordida aberta? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que está causando essa mordida aberta, tá? Então, normalmente, a gente tem que tirar a causa. Então, pode ser hábito de sucção digital, que é aquele paciente que chupa dedo, hábito de chupeta. Chupeta, até os 3 anos de idade, ela não causa problema. A partir dos 3, 4 anos, ela já começa a causar problemas da má formação do equilíbrio da musculatura da língua e dos ossos da face, dos dentes da bochecha. Então, ela acaba gerando esse desequilíbrio, gera também a mordida aberta. Então, chupeta, pessoas que sentam apoiando o queixo também podem ter uma mordida aberta no lado oposto que elas apoiam. Então, os maus hábitos. Identificado o mau hábito, retirar o mau hábito. Ou, às vezes, é o hábito de língua, a pessoa que tem o hábito de usar a língua para empurrar os dentes para frente. Então, usando isso, então, a gente tem aparelhinhos para conter a língua, né, que são os aparelhos que chamam de contensores linguais, né? Então, são grades que elas prendem a língua, não deixam a língua empurrar os dentes, e com isso o equilíbrio já volta normalmente, né? Agora, quando a gente fala assim de língua, você está falando disso, e eu achei interessante, porque assim, tem pessoas que, por exemplo, na hora que vai dormir à noite, normalmente, parece que a língua relaxa de vez, né? Isso contribui ainda mais para dificultar o tratamento, no caso? Bom, contribui com certeza. Por exemplo, as maiores forças ortodônticas que nós utilizamos para movimentar dente, fazer algumas expansões ósseas, são em torno de 200 a 500 gramas de força, né? A língua tem mais de 1 quilo de força. Meu Deus! Então, assim, ela empurrando contrariamente, então mesmo dormindo, ela causa esse problema. Por isso que, às vezes, se o hábito for só noturno, usa seu aparelho só para dormir. A gradezinha segura a língua do paciente, o paciente não tem essa força para empurrar os dentes, o dente volta para a posição original. Então, se for hábito de língua, então, remover o hábito. Doutor Renato, agora, quanto tempo demora, por exemplo, um tratamento como esse, para quem tem essa dificuldade com a língua? Depois que a gente remove o hábito que está causando a mordida aberta, né, em média, 2 a 3 meses a gente já começa a ter o toque dos dentes, né? A gente consegue movimentar, em média, 1 milímetro por mês, né? 1 a 2 milímetros. Então, depende do grau de mordida aberta. Um paciente com 6 milímetros, então, em mais ou menos 3 meses, ele vai fechar. Um de 10 milímetros, então, depende também da quantidade da mordida aberta. Mas a maioria das vezes, tirou o hábito, é muito rápido, porque o dente ele tende a voltar à posição original. É aquela velha história. O paciente que tem todos os dentes, quando ele tira um dente, a tendência do dente é movimentar para fechar aquele espaço. Ele movimenta, lógico, de forma errada, ele vai entortando. A mesma coisa, tirou o hábito que está empurrando o dente para frente, ele vai voltar para querer ocupar aquele espaço, porque o dente ele quer exercer a função que é mastigar, que é falar, que é tocar ele no irmãozinho dele de cima. A mordida aberta, ela prejudica em quê no dia a dia, por exemplo, na mastigação? O que ela pode causar de prejuízo para a pessoa? Bom, os principais, né, problemas que a gente tem com a mordida aberta são na mastigação, né, porque como não toca os dentes, se não tocar os dentes da frente, você não vai cortar bem os alimentos, então vai acabar ingerindo alimentos mais inteiros, né? Então, o que o gastro fala muito, a gente tem que engolir areia, começa a engolir pedra, né? Então já dificulta a digestão, pode dar problemas de gastrite, de úlceras. Por quê? Porque a digestão está prejudicada pelo não contato correto, não mastigação correta inicial. Pode dar problemas de fonação, tem aquele hábito que a gente chama de hábito de CC, pacientes que falam pronunciando o S, o C de forma diferente. Então, ceceio, normalmente quem tem mordida aberta tem esse problema. Se a mordida aberta for posterior, ele consegue cortar bem os alimentos, mas não tritura. Então, pode gerar problemas até de refluxo, né? Então, a paciente chega assim, está ingerindo pedaços muito maiores, não tão triturados, pode ter refluxo, pode ter
uma quantidade grande de regurgitação, então pode chegar a vomitar, e esse vômito gera também erosões dentárias, porque o ácido do estômago, em contato com o esmalte dentário, pode gerar erosão, e também pode acontecer hipersensibilidade dentinária, ou seja, tem vários dentes sem tocar. O sistema mastigatório, que nós chamamos de estomatognático, ele precisa do equilíbrio de vários dentes tocando entre si. Se um grupo de 6 dentes não está tocando, vai gerar uma sobrecarga da musculatura toda dos dentes restantes. Então, essa sobrecarga gera sensibilidade dentária, perda gengival, né, e perda óssea também. É por isso que é importante, né? Estar em boas mãos, né? Você procurar um profissional que entenda realmente disso, porque a gente até fez uma entrevista com o Dr. Renato a respeito daqueles falsos aparelhos, né? Muita gente que faz as coisas achando que vai resolver um problema acaba criando outro problema, né, Dr. Renato? Então, assim, realmente eu quero agradecer por você ter esclarecido isso para nós. Quem tem mordida aberta, quem está fazendo tratamento ortodôntico para resolver esse problema, não é demorado, né? O tratamento vai depender muito também do esforço do paciente. Caso, né? Então, depende de cada caso. Então, o paciente ele tem que realmente, às vezes, se tiver um tratamento multidisciplinar, como um tratamento com a fono, ele tem que fazer os exercícios em casa, não é só naquele momento da consulta. Né? Tem alguns exercícios que a gente pode passar para o paciente também, né? Que, no nosso ramo de atuação a gente consegue passar alguns exercícios, mas a fono, especialista em motricidade orofacial, ela seria a principal profissional para complementar esse tratamento da mordida aberta. Só para tirar mais uma dúvida, esses aparelhos de contenção da língua, eles seriam usados durante o tratamento? Isso durante o dia todo ou só à noite, na hora de dormir? Qual é a indicação? Depende do caso. Então, se o paciente tem hábito de língua 24 horas, então a grade lingual é praticamente 24 horas. Né? Se for, digamos, só noturno, só durante alguns períodos, então a gente pode já diminuir um pouco esse período de uso, mas no mínimo ele vai ter que usar em torno de 12 horas o aparelho. Então, as 12 horas seriam as 8 horas de sono normais, né? Quem dorme às 8 horas e mais algumas horas durante o dia. É isso aí. Muito obrigada, viu, doutor Renato, pelos esclarecimentos. E a gente volta com você outras vezes aí para esclarecer mais ainda dúvidas a respeito dessa área de odontologia. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado.